Agora sim, vai lá no bate-papo e me manda o nome, turma, por favor. Professora, Pois não. ontem eu consegui Bom dia, acessar Bia. a sua sala de aula, sabe? Só que como o meu celular está sem espaço, que ele é só de 16 gigas, então tá muito sem espaço. Aí eu não Apaga o consigo. aplicativo aí. Tem problema? Bom dia, Bia. Bom dia. Então é o seguinte, Bom dia, Bia. bom dia. Ontem à noite eu mandei para vocês, né, lá o aplicativo para quem quiser baixar o aplicativo. É obrigatório? Não, você pode acessar pelo link normal, que aí não precisa baixar aplicativo nenhum. Tudo bem? Certo? Então, quem conseguiu baixar o aplicativo, ótimo. Quem não conseguiu, consegue acessar pelo site da mesma forma, tá? O meu apareceu assim, se quisesse baixar tinha como, mas tinha como só abrir uma aba na página principal. Isso, Eu também só fiz isso. isso, tá? Então, não é obrigatório baixar o aplicativo, não, tá? Então, eu só fui ver, só baixei no meu telefone para ver se era mais fácil mexer nele do que toda hora ter que ficar abrindo, tá? E aí, quem quiser deixar pelo celular como aplicativo, perfeito, pode deixar. Ah, Bia, mas eu não quero, eu acho melhor colocar pelo computador porque eu enxergo melhor. Ah, meu celular não tem espaço. Ah, né? Então você é o que vai decidir, né? O que você acha melhor. Bia, eu cliquei aqui no link da sala de aula e tá pedindo um código da turma. Qual que foi o código que eu enviei para vocês? CFL7 OVS. Deixa eu copiar aqui que eu mando no bate-papo para vocês, tá? Tá. Agora? Não precisa entrar não, tá? Porque isso vocês deviam ter feito já ou Não, já entrei. faça Mas, depois. Bia, pode baixar o É pra entrar pra aplicativo? aula Como é que agora? baixa? Então, ó, é o seguinte, ó, aí estou enviando o código, tá? Tem um aplicativo chamado Google Classroom. Você pode baixar o aplicativo ou apenas acompanhar pelo link que é na internet normal, tá? Não precisa baixar aplicativo nenhum. Só se você quiser, tá? Eu mandei no grupo de vocês ontem à noite como é que pesquisa o aplicativo, tá bom? Quem tem iPhone é na Apple Store, quem tem Android, né, é lá na Google Store ou na Play Store. Tudo bem? Pois não, Enzo? Ô, Bia, Aí, Bia, quando acabei você de entrar. entra lá no Google Classroom e coloca o link, já é pra dar certo? No link não, a senha, já é pra entrar ou não? Porque o meu não entra. Você já acessa direto a sua turma, o 7º ano. Não, eu tô com um problema lá. Ah, por quê? Porque eu coloco o código e já aparece que é inválido. Ó, copia de novo o que eu mandei aí e você tenta entrar. Você recebeu o código que eu acabei de enviar, Enzo? Tenta copia ele do jeitinho que eu mandei aqui e cola lá. Fala, Renato. Eu fui fui entrar na sua sala de aula, só que eu não sei o que eu fiz, que deu no portal SAS, na aula da Vivian Siqueira, que dá aula da Vivian. Não sei também Aí eu não sei nem que não. existia. Eu fui lá pelo portal SAS, aí tinha lá, salas de aula do 7º ano. Aí tinha a Vivian. A sua não é pelo SAS, app, né? Não. A minha é pelo Google Sala de Aula. Tá? Tá. Tá bom? Meninos, então vamos lá. Se alguém tiver alguma dificuldade em acessar durante o dia, vocês podem vir conversar comigo. Me chama lá no WhatsApp que eu tento ajudá-los. Tá bom? Certinho? Bia, eu consegui entrar aqui. Conseguiu? Então eu vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês o que eu tenho observado até agora, né? Lá no Google Sala de Aula, tá? Na nossa sala de aula virtual. Oi, professor, posso fazer uma pergunta? Faça. Eu tô usando o computador, daí eu não posso baixar nada nesse computador. Eu nem baixei o Zoom. Não precisa baixar nada. Inclusive, o Google Sala de Aula, você não precisa baixar. É só um link que você abre uma página de internet comum. Por exemplo, ó, vocês estão conseguindo enxergar aí a tela do meu computador? Né? Ó, eu não tenho nada baixado no meu computador, ó. É um site na internet.
O link que eu mandei para vocês, vocês vão ter acesso à sala de aula. No caso aqui, ó, quando vocês acessarem o link, vai aparecer isso daqui, ó, uma página da internet. No computador eu também não baixei nada, tá bom? Certo? Quem já acessou, né, consegue ver esse mural aqui, ó, tá? O que tem lá nesse mural? As boas-vindas. Aqui, ó, o Renato já falou, ó, legal, ok, né? Confirmou. O Vinícius também, a Júlia mandou um oi. Não precisa geralmente comentar nada não, tá? Então aqui eu expliquei o que é. Aqui eu postei uma atividade que eu vou explicar agora, o que eu quero que vocês façam. E já postei aquele slide sobre os reinos africanos que a gente estudou, tá? Então, sempre que você acessar, vai ter aqui tudo que eu postar para vocês, tá? Bom, nas atividades, eu já postei uma atividade para vocês. Pois não? Como é que vai funcionar? Eu ia perguntar agora. Ó, eu mandei para vocês, e tá lá no SAS Conecta, né? Um videozinho do YouTube que eu expliquei como é que faz para acessar e como é que faz para me enviar as respostas das suas atividades, tá? Então, quem não assistiu, assiste para quando for enviar a atividade para mim não ter dificuldade, tá? Então, é o seguinte, qual que é o título dessa atividade? Meme. Todo mundo sabe o que é um meme? Sim. Não sabe? Que é aquelas figurinhas engraçadas da internet, né? Daqui a pouco eu mostro alguns exemplos para vocês. E aqui postei para vocês essa atividade. O título da atividade é meme. Tudo bem? E aí, vamos ver qual que o que é que vocês têm que fazer nessa atividade. Então, ó, meme. Vocês vão ter até o dia 5, que é até sexta-feira, para me entregar essa atividade, tá? Então, você deverá criar um meme engraçado sobre o conteúdo visto até o capítulo 6. Então, a gente tem a apostila 1 inteira. Vou explicar, vamos prestar atenção. Você tem toda a apostila 1, que é do capítulo 1 ao 5, mais o capítulo 6 da apostila 2, para escolher um tema. A gente estudou, por exemplo, a Idade Média. A gente estudou o que era a reforma, a contra-reforma. A gente estudou, por exemplo, as grandes navegações. A gente estudou as civilizações, né, os reinos africanos. Você vai escolher um tema e vai criar um meme. Então, um capítulo. Bia, o que é um meme, por exemplo? Olha aqui. Um meme é, por exemplo, isso daqui, ó. Olha o que eu peguei na internet. Peguei uma imagem, coloquei, vamos ver, ó. Os parentes observando, a minha mãe, eu, meu boletim e o meu irmão, né? Isso não é engraçado? Tá todo mundo olhando para ver como é que você vai se sair. Será que você saiu bem? Será que você saiu mal? Né? Esse é um meme, por exemplo. Ó, outro, né? Nesse período de coronavírus, né? Gente, não se preocupa, eu juro que é rinite, não é coronavírus, não. Né? Então, tá vendo o que é? Olha isso aqui, ó. Eu rindo de meme no Facebook, minha mãe olhando, achando que é namoradinho, né? Todo mundo já passou por uma situação dessa, né? Então, isso que é um meme. É uma imagem que tem algo engraçado. Você vai utilizar imagens variadas. Eu coloquei aqui no Google, tá? Base memes em branco, ok? Certo? E aqui você tem várias bases de meme, ó, do Bob Esponja, você tem esse outro aqui, tá? Você tem vários, nossa, esse aqui que o povo usa muito, ó, né? Mas como é que usa? Calma, que eu vou explicar. Vocês estão muito apressados. Deixa eu terminar de falar. Então, você vai escolher um meme e vai colocar nesse meme que você vai criar um assunto daquele que a gente já estudou, certo? Tudo bem? Ó, que nem, por exemplo, ó, fotos para meme, meme em branco, tá? Vocês conseguem pesquisar esses memes aqui em branco. Bia, como pode pegar uma foto da apostila? Mas é para criar quantos memes? Espera aí, gente. Um de cada vez. Deixa eu terminar de falar. Aí você vai escolher uma dessas imagens do Google, certo? Tudo bem? E aí, você vai jogar essa imagem lá no celular. Tem como editar para você colocar frases, ou você pode colocar, por exemplo, no Word. Vamos pensar isso daqui, ó. Posso pegar esse daqui? Pode ser esse aqui? Então, ó, vou pegar essa imagem, certo? Salvei ela, vou colar ela no Word.
Tudo bem? O Word eu acho que é o jeito mais fácil de fazer, tá? Mas você pode fazer de outros jeitos. Se você achar que é mais fácil fazer pelo Paint, editar pelo celular. Estão conseguindo ver o Word abrindo aí, turma? Não. Não? Tem que Não. fazer só um ou pode fazer mais que um? Então, você vai enviar um só para mim, tá? Eu não entendi o tema. Tipo, eu vou pegar um Peraí. capítulo inteiro da Não, apostila? peraí. Bom, aqui, agora vocês estão vendo o Word, né? Bom, colei aquela imagem aqui no Word, certo? Eu vou fazer o meu meme, isso daqui, tá? Tenho aqui o meme. Tudo bem? Aqui tá a imagem, aqui tá os quadrinhos em branco para que eu possa escrever. Como é que você vai fazer para digitar alguma coisa aqui dentro, certo? Aqui, ó, no Word, tem um negocinho escrito aqui, ó, inserir. Tá vendo? Esse inserir, você vem e clica aqui, certo? Quando você clica em inserir, tem aqui nesse canto, ó, caixa de texto. Achou? Então, caixa de texto. Você clica ali nessa caixa de texto, aí você vai clicar aqui, ó, desenhar caixa de texto, certo? Aí vai aparecer esse maisinho. Eu vou clicar dentro do balãozinho para escrever alguma coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, sei lá, vamos pensar em uma coisa engraçada. Alguém pensa em uma coisa engraçada para eu escrever aqui? Vamos ver. Tem que ser sobre Relacionado ao sério? conteúdo? Não, peraí. Como estão suas notas? Né? Por exemplo. Aqui, ó. Esse é a fala das minhas personagens, tá? Então, ó, como estão suas notas? Uma perguntando para a outra, como estão as suas notas? Aí vem a outra, né? E vai acabar respondendo como é que estão as suas notas. O que eu faço? Venho inserir caixa de texto, desenhar caixa de texto e escrevo aqui, ó. Vou te mostrar. Nossa, que absurdo isso que eu fiz, né? Vou te mostrar. Certo? Então, pronto. O meu meme ficou pronto. Certo? Então, menininha, como estão suas notas? Ah, eu vou te mostrar. O que quer dizer esse meme que eu criei? Como que estão as notas da Elas colega? estão caindo. Nossa Senhora, né? Entendeu o que é um meme? Um meme é uma figurinha que você vai criar que tem alguma coisa engraçada, tá? Nesse caso aqui, eu criei um meme de um assunto aleatório, ok? Qual é o tema que você vai utilizar? Algum tema que a gente estudou até o capítulo 6, certo? Então, você Pode ser da vai apostila inteira? pesquisar... Hã? Pode ser desde a apostila do primeiro trimestre? Isso, pode ser desde a primeira apostila. Então, você vai escolher de todos os assuntos que a gente estudou até agora, você pode pesquisar um. Você pode pesquisar sobre a Inquisição, sobre as grandes navegações, você pode pesquisar sobre a Idade Média, sobre as teses de Lutero. Você que vai pensar em um meme para que você possa desenvolver, certo? Então, eu, por exemplo, posso pegar. Eu já escolhi o capítulo que eu vou fazer, que eu pensei numa coisa engraçada sobre ele. Eu vou pegar, eu acho que é o capítulo 1. Eu vou pegar uma parte dele, e aí eu vou, por exemplo, escrever de um jeito engraçado uma coisa relacionada à história. Isso. Aí quando você... Não precisa ser um trem muito elaborado, pode ser curtinho. Tanto que o meme não é coisa tão engraçada assim, né? Aí, Não, por é que eu exemplo, pensei que tipo, eu ia ter que escrever um textinho, entende? Dentro. não. Então, se você, por exemplo, jogar só lá no Google, por exemplo, ó, memes, tá? Vamos ver o que vai aparecer. Ó, já vai aparecer um monte de meme aqui pronto, ó, pra vocês terem uma ideia do que é um meme, tá? Entendeu? Então, aqui tem 1 milhão de memes. Quem tem Instagram, quem tem Facebook, nossa senhora, né? Já tá cansado de ver o que é um meme,
certo? Então, o meme é uma figurinha engraçada, tem vários tipos, né? Do Cruzeiro. Né? Então, só que você vai utilizar uma base e o assunto que tem que ter no seu meme tem que ser algo realizado com o que a gente estudou até agora. Beleza? Certinho? Você tem até a sexta-feira à meia-noite para me entregar, ok? Se você... Mas como eu te envio? Eu sei que é no Você Classroom, assistiu mas eu o não... tutorial que eu mandei? Não. Então lá eu Tá explico. onde? Eu mandei já no grupo, já mandei no SAS Conecta, né? No SAS Conecta eu só achei a senha e o link. Eu não achei esse link. Eu mandei o link da sala, mandei o link do tutorial e mandei o link da aula do dia. Mandei tudo junto. Certo? Procura direito. Mandei tudo junto Então, e mais de essa uma vez. aula não era a aula do dia? Era tipo de 5 minutos lá? Tem junto com a aula do dia. Então já é para fazer agora isso aí? Não, vocês vão ter até sexta-feira. Agora eu vou fazer dar continuidade à nossa aula. Eu só expliquei como é que você tem que fazer a tarefa. Turma, se vocês não assistiram, vocês vão ter que assistir para conseguir mandar, ok? E aí, pessoal, Maria Clara perguntou, Bia, depois que eu fiz o meu meme, como é que eu vou te enviar? Você pode fazer duas coisas, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo com vocês. Ou você pode me mandar o arquivo do Word do jeito que está aqui, certo? Você fecha, salva Bia, eu no seu acabei de olhar celular aqui no ou SAS no seu Connect e para mim não computador. apareceu. Então, é porque faz dias que eu postei. Vocês vão ter que procurar nos links anteriores, nas aulas anteriores. Não postei hoje. Mas Postei eu faz já uns olhei dias. todas. Então, depois eu mando de novo. Tá bom. Pessoal, então, ó, o que vocês vão fazer? Vocês podem salvar o arquivo do Word ou vocês podem, por exemplo, dar um print na tela, tá? Ou então, salva em PDF, ou então salva em imagem e me manda. Você que vai escolher como é a forma que você vai me enviar, tá bom? Certo? Pois não, Malu? Bia, tem que ser no Word? Ou pode Não, fazer, por exemplo, no editor do celular? se você quiser fazer pelo editor do celular, pode. Se você quiser fazer pelo Paint, pode, tá? Você que sabe, tá bom? Certinho? Pessoal, então se houver algum tipo de dúvida, tá? Vocês podem me chamar, por favor, tá? Não fique aí com dúvida, tá? Só que também, eu vou deixar vocês me entregarem até sexta-feira, à meia-noite, essa tarefa. Só que, se você não me enviar dúvida durante o dia, você pode querer me mandar a mensagem sexta-feira, 9h30 da noite. Gente, olha o frio que tá, né? Vocês acham mesmo que eu vou... Vocês acham mesmo que eu vou responder a essa hora? Eu quero estar deitadinha na minha cama, né? Então, vocês têm que ter um pouquinho de desconfiômetro também, ok? Pessoal, e aí, quem não quiser pesquisar dessa forma para fazer o seu meme, lá no Google, deixa eu abrir aqui para vocês. Lá no Google, se você digitar editor de memes, tá vendo esse primeiro site? Todo mundo consegue ver? Depois eu posso até mandar o link para vocês. Esse primeiro site, ele é o seguinte, ele gera automaticamente um meme. Então, o que você vai fazer? Aí, ó, eu abri o site, ok? Tá vendo aqui, ó, selecionar modelo de meme? Então, eu venho aqui, clico, selecionar o modelo de meme. Aqui já vai aparecer vários modelos em branco para eu criar o meu meme. Olha que facilidade. Muito mais fácil, né? Então, por exemplo, deixa eu pensar qual que eu vou escolher. Aqui, vou usar esse daqui, por exemplo, tá? Então, esse é o meme que eu vou utilizar, certo? E aqui, ó, escreva seu texto aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar o que está escrito, certo? E vou digitar alguma coisa. Então, vou pensar assim, ó. Critiquei a igreja. Aí, por exemplo, vai gerar o meu meme. Pronto, o meu meme está pronto. Posso descarregar ele. O que é descarregar? É gerar ele, baixar ele.
Então, aí, ele vai ser baixado. Baixei o meu meme. O que eu faço? Sobre ele aqui, tá? Então, por exemplo, vai abrir o meu meme lá e eu posso, basicamente, depois enviar a atividade, tá? Deixa eu interromper aqui para compartilhar com vocês o meme que foi gerado. A gente já viu o descobrimento do Brasil, né? Do Pedro Álvares Cabral. Já viu, tá? Certo? Então, vocês estão entendendo como é que faz? Depois eu posso até mandar esse link aqui para vocês verem, tá? Então, ó, o meu meme, que eu fiz agora rapidinho, 30 segundos para vocês verem, né? Ficou assim, ó, critiquei a igreja. O que é essa carinha? Será que eu vou ser condenado? Será que eu vou ser julgado por isso? Ferrou. Né? Será? Tá vendo? Como que eu peguei um tema e gerei um meme? Não é um tema que a gente viu na sala de aula? Não é? Então, você vai ter que usar a sua criatividade para poder criar o seu meme, tá? Eu criei um meme relacionado ao Pedro Álvares Cabral, tá bom? Então, vocês depois vão criar, vão usar aí a sua criatividade. E aí, até posso, na aula de segunda-feira, compartilhar os que eu achar mais criativos com vocês, tá bom? Certinho? Então, quando a nossa aula acabar, eu posso mandar para vocês esse site para vocês gerarem os memes, tá bom? Perfeito? Gente, se tiver dúvida, conversa comigo, fala para mim, Bia, eu não entendi, me explica como é que faz, tá bom? Certo? E aí a imagem gerada, o documento gerado, você me envia pelo Google Sala de Aula. E aí eu vou dizer mais uma vez, alguém não conseguiu ou não vai poder acessar o Google Sala de Aula? Todo mundo vai poder acessar? Pai, para mim, sim. Porque tem gente, por exemplo, que não tem um e-mail, que a família não deixou ter e assim por diante. Ô, Bia, ainda dá para acessar hoje? É porque eu ainda não... Dá para acessar tranquilamente. Então, assim, Luísa, que a aula acabar, eu vou enviar de novo, certo? O link para vocês, o código, o tutorial, o link do site do gerador de memes, tá bom? Tá, obrigada. Dá para acessar no celular, Bia? Dá para acessar pelo celular também esse site. Ah, tá. Tá bom? Certo? Dá para acessar pelo celular e pelo computador. Beleza? Bia. Nada do que eu tô passando para vocês precisam baixar, tá bom? Oi. Bia. Oi. É o Google Classroom, não é? É o Google... Isso. Sala de aula, isso mesmo. Só precisa mandar o link lá que eu não tô achando mais. Tá, então depois que a aula acabar... Bia, o meu já vem baixado. Então, ótimo. Então, depois que a aula acabar, eu mando o link, mando o código e o tutorial de como faz para acessar e para mandar atividade. Beleza? Combinados? Então, eu vou continuar aqui. Certinho? Pessoal, quem não me mandou o nome ainda, vai lá no bate-papo e manda, tá? Vai lá no bate-papo e me manda o seu nome, porque isso vale como chamada. Tô vendo que tem aluno que não mandou ainda. Bia. Certo? Tudo bem? Vai lá no bate-papo e me manda o seu nome. Bom, pessoal. Bia. Oi. Eu consegui achar o link, eu vou assistir. Aí, sobre o meme que eu vou fazer, eu só não entendi que, tipo, tem que ter relação com a matéria, mas não tem que ser, tipo, aquela coisa gigante. Não, é um meme só. O meme é uma figurinha. Você viu essa que eu criei agora, pouco? Tá. Tá? É uma figurinha. Certo? Tudo bem? Meninos, então vamos lá, ó. Eu estava falando para vocês, na aula passada, na aula de ontem, sobre povos da antiga América Espanhola, né? E aí eu comecei a falar de por que os povos, né, habitavam essa área que a gente chama de América Espanhola e assim por diante. Então, vamos só retomar, porque eu acho que não vai dar tempo de avançar muito, porque a gente ficou falando aí dessa atividade, dessa tarefa, né? Então, ó, essa área pintada aqui eu mostrei para vocês que era a América Espanhola, que foi a América conquistada pelos espanhóis, que os povos que habitavam aqui eram muito variados e que a gente chama esses povos de civilizações ou de povos pré-colombianos ou povos pré-hispânicos. A gente dá um nome de pré-colombiano porque eles habitavam a América antes da chegada de Cristóvão Colombo.
Ou a gente chama de civilizações ou povos pré-hispânicos, porque eles habitavam a América antes da chegada dos espanhóis. Atenção para o seguinte, se num desafio virtual eu disser o seguinte, gente, por que os povos são chamados de povos pré-colombianos? E você responder, porque antes de eles Colombo, habitaram. tá errado. O que você tem que escrever? Porque eles habitavam a América antes da chegada de Colombo. Certo? Se você só escrever antes de Colombo ou antes dos espanhóis, está errado. Tem que fazer a resposta completa. Beleza? Essas civilizações pré-colombianas ou as pré-hispânicas, elas eram nômades e outras eram sedentárias, e era um grupo muito variado, né? Só que das mais conhecidas nós temos 3, os maias, os incas e os astecas, certo? Comecei a explicar para vocês sobre os incas, que eu entrei aqui na sala do Google lá, sala de aula, tá? Tá, mas vocês estão prestando atenção aqui na minha explicação, gente? Agora é focar aqui na explicação. Ótimo. Focar aqui na explicação. Ok? Então, vamos lá. Pessoal, eu expliquei para vocês que o surgimento do Império Inca tem a ver com o declínio de um império, de um povo que habitou essa região do Peru antes deles, né? Então, nessa região aqui, ó, em amarelinho, habitava um povo chamado Ximú. Eles aumentaram um pouquinho a sua área de domínio, né? Só que, aos poucos, aqui nessa mancha mais escura, que é onde os incas viviam, eles começaram a atacar povos ao seu redor, inclusive começaram a atacar os Ximus. Então, a partir do século XV, os Ximus foram totalmente dominados pelos incas. Inclusive, a gente pode dizer que os incas dominaram a cidade de Cusco, que era para eles uma cidade super importante. E Cusco significava o umbigo do mundo. O que era isso, esse umbigo do mundo? Era o local mais importante para os incas, né? Então, os incas que ocupavam uma área pequenininha, começaram a atacar esse império, que na época era muito forte aqui na região do Peru, na Cordilheira dos Andes, e ocuparam essa área gigantesca. Então, tudo isso que está pintado em verde, inclusive essa área laranja e amarela, foi dominada pelos incas a partir do século XV, ok? Certo? Toda essa área aqui ocupa mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Os incas conseguiram dominar uma área que correspondia ao domínio da habitação de mais de 10 milhões de pessoas. Então, o Império Inca, ele começou a ser muito gigantesco, com uma riqueza de povos muito grande. Pois não, quem levantou a mão? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi que alguém levantou a mão aí. 10 milhões de habitantes? Dentro dessa área verde toda, o Império Inca dominava 10 milhões de habitantes. Fala. É que você falou que os incas surgiram do declínio dos Ximú. Mas se foram eles que derrotaram os Ximú, então quer dizer que eles já existiam antes do... Sim. Então por que os foram... Ximú Por que eles se originaram essa área aqui, ó, certo? Os incas habitavam essa outra área aqui, ok? E aí os incas começaram a atacar povos aqui ao seu redor e foi dando certo. Então eles começaram a aumentar a área que dominaram. E aí eles tomaram confiança e resolveram, por exemplo, atacar o Império Ximú. Então os incas começaram a propor vários ataques sucessivos contra o Império Ximú. Ô, Bia, a partir daí, o exército Ximú, dos Ximus, não era? Aí, esse exército Ximú foi ficando enfraquecido e não teve condição de continuar protegendo seu império. E aí começou a perder território para os incas, a ponto de todo o território do Império Ximú ficar sob domínio dos incas. Entendeu, Letícia? Bia. Oi. Então, não é o povo Inca que a origem dele foi o Império Ximú. O Império Ximú deu origem ao Império Inca. Não. O que aconteceu?
Os incas já existiam quando os Timus também existiam. Entendeu? Só Então que eles eles ajudaram ocupavam a... áreas distantes. O que aconteceu? Os incas dominaram o território dos Timu. Então, os incas passaram a dominar toda essa área aqui. Entendeu? Mas então, eles não deram origem ao Império Inca. Eles ajudaram a expandir. Não é que ajudaram também, eles foram dominados pelos incas. Não, Tá? ajudaram no sentido de, tipo, o Também território. compuseram. Isso, exato. Foram somados ao território dos incas. Ok? Certo? Tá. Então, no período em que o Império Inca começou a formar aí, durante o século XIV, se consolidou durante o século XV, os incas, eles conseguiram ocupar mais de 1 milhão de quilômetros quadrados e dominar mais de 10 milhões de habitantes. Ok? Certo? Mas então eles não surgiram, assim, inteiramente do declínio do Timur. Não, porque eles já existiram, né? Então, só que é o seguinte, antes, os incas ocupavam uma área muito pequena. Quando eles começam a dominar várias áreas e impunham as suas regras sobre outros povos, aí sim é formado um império. O que é um império? Um império é uma área conquistada onde alguém impõe as suas regras, as suas leis, às vezes, inclusive, a mesma religião. Certo? Isso que é império, tá? Então, quando eu falo que a partir do século XIV começou a dominação de outros povos por parte dos incas, então, a partir do século XIV começou a formação do Império Inca. Então, por exemplo, eles ocupavam essa área, ocuparam isso daqui começa a ser uma área que pertence ao Império. Conquistou essa outra área, aqui também, e assim por diante. Ok? Sim? Então, vou continuar aqui. Tá? Pessoal, e aí, todo esse império era organizado em uma sociedade muito estratificada. Vamos lá lembrar o que é uma sociedade estratificada. Uma sociedade estratificada é aquela sociedade onde cada um tem um papel na sociedade baseado nos privilégios e nos benefícios que recebem, tá? Então, ao longo do tempo, algumas pessoas foram tendo muito mais benefícios e privilégios do que outras pessoas. Então, de acordo com a quantidade de privilégios e benefícios que você tinha, você ocupava uma camada na sociedade, certo? E aí, se você pertencia a uma camada, a um extrato da sociedade, você não tinha a possibilidade de modificar, de mudar para outra posição, tá? Então, por exemplo, se eu sou filha de camponeses, eu só posso me casar com camponeses. Eu não posso querer me casar com um militar, por exemplo. Não posso me casar com um chefe militar, que são pessoas de outras classes sociais. Tá? Então, se eu nasci numa classe social, eu só vou poder ficar nela, de quando eu nasço até quando eu vou morrer, certo? Então, não tem essa mobilidade social. Se eu sou um camponês, eu não consigo chegar a ser um chefe militar, por exemplo, tá? Então, eu sempre fico preso a sempre a mesma classe social. E aí, o símbolo de pirâmide sempre acaba sendo o mais adequado para representar uma sociedade estratificada, porque mostra o seguinte: quanto mais para o topo da pirâmide, mais privilégio, mais status, mais poder aquela pessoa tem. Quanto mais para a base, menos privilégio, menos poder aquela pessoa tem. Ok? Só que olha o seguinte: quanto mais para o topo não é mais estreitinho? Significa que eu tenho menos pessoas. Quanto mais para a base eu vou, eu tenho mais pessoas. Então, aqui, ó, daqui a pouco eu explico a função de cada um na sociedade inca. Mas vamos ver, ó. Quem está no topo era o rei, chamado de Sapa Inca. A base era formada pelos camponeses. Então, quem é que tinha mais privilégio nessa sociedade? O Sapa Inca, com a sua família. Na página 34
mestre tem, tipo um desenho, assim, Isso, com só que aí todos tem eles. muitos outros tinha mais, poucos né? deles. Isso, tinha todos os membros, né? Por exemplo, os altos funcionários tinha um monte, né? Por exemplo, os camponeses. Será que eles eram pouquíssimas pessoas? Não, ele estava na Não. base, então tem uma quantidade maior. Então, pessoal, sempre que uma sociedade for representada em uma pirâmide, tente se atentar a isso. Quem está mais para o topo é mais poderoso, certo? Do que quem estava abaixo dele. Quanto mais para o topo, menor quantidade de pessoas, quanto mais para a base, maior quantidade de pessoas, certo? E numa sociedade estratificada, não existe a mobilidade social, ou seja, eu não consigo mudar de classe social, perfeito? Então, sempre lembra disso. Eu posso, por exemplo, perguntar para vocês em um desafio, posso perguntar, por exemplo, em uma prova, né, alguma atividade, por que a pirâmide é a melhor forma de explicar uma sociedade estratificada? Simples, porque mostra quem é que tem mais ou menos poder, quem é que tem mais ou menos privilégio, quem é que é a maioria na sociedade. Nesse exemplo aqui, quem é a maioria da sociedade? Artesãos comerciantes. Camponeses. Os camponeses. Por que os Camponeses camponeses? Porque eles estão na base. Porque eles estão na base. Eles são os indivíduos que estão em maior quantidade, né? Sempre a base é aquele que está em maior quantidade. Certinho? Agora, qual indivíduo que tem em menor quantidade? O Sapainca. O Sapainca, o rei só tem um, né? E aí esse topo da pirâmide é ocupado pelo Sapainca, sua esposa e seus filhos, tá? Então, mesmo que o Sapainca tenha 50 filhos, é um número muito menor do que a quantidade de líderes religiosos e chefes militares somados, né? Então, é um número muito pequeno. Entenderam a funcionalidade de uma pirâmide para uma rainha? Oi? Mais velha. Oi? Se só pode casar com pessoa da mesma classe, não tem ninguém que é da classe do rei. Claro que não. Aí, geralmente, ele vai casar com filhas de chefes militares, tá? Ou filhas de altos funcionários administrativos, tá? Entendi. E só lembrando, pessoal, por exemplo, quem é cristão, né? A gente pode, por exemplo, ver o catolicismo que um padre ele não pode casar, certo? Então, na Igreja Católica, um líder religioso, um padre, um bispo, um papa, não pode casar. Mas, por exemplo, quem é de algumas igrejas evangélicas, os líderes religiosos podem se casar. O pastor, por exemplo, pode se casar e ter filhos. No caso do Império Inca, esses líderes religiosos que eram aqueles sacerdotes de nível mais elevado, eles poderiam se casar, formar família, tá? Então, essa formação da sociedade é muito diferente da sociedade que a gente tem hoje, tá bom? Então, por exemplo, uma filha de um sacerdote poderia se casar com um rei, tá? Tudo bem? Pessoal, então, lembre de como que era a sociedade inca. Ela era estratificada. Mas, Bia, e se fosse um filho, uma filha do Sapainca, e aí ele ia casar com um menino, assim, do chefe militar? Sempre isso. Ele nunca, geralmente, ia fazer um casamento com alguém da base da pirâmide, sempre pensando em unir pessoas poderosas, certo? E nunca Mas já aconteceu? Não, isso não há registros. Isso nem era permitido, na verdade. Certo? Ô, Bia, volta um slide. É que eu levantei a mão naquela hora, mas eu acho que você não viu. Eu queria ver perguntar se vai dar tempo, do Luísa. último slide. Vamos ver se vai dar tempo. O outro, o de antes. Vamos ver se vai dar tempo, né, Luísa? Por que Cusco é o umbigo do mundo? Porque para eles era uma cidade sagrada. Para eles